Será que Libras é universal? Será que língua de sinais é mímica? Será que pessoas surdas vivem em silêncio absoluto? Será que a surdez é um problema? Será que o surdo precisa ser oralizado para se integrar à sociedade? Essas são algumas perguntas que o livro Libras, que língua é essa, da Audrey Jesser, propõe ao leitor. E, sinceramente, esse livro não apenas ele responde perguntas, mas ele desconstrói preconceitos. E esse é o tema do vídeo de hoje, essa resenha que tantos esperavam. Vamos lá? Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro que eu considero muito especial para estudantes de Libras, intérpretes, professores, profissionais de várias áreas como saúde, educação, jurídico, no âmbito religioso, enfim, qualquer pessoa que queira entender melhor a comunidade surda. Hoje nós vamos falar sobre o livro Libras, que língua é essa, da Audrey Jesser. Uma das primeiras coisas que me chamou a atenção nesse livro é a forma como ele foi escrito. Ele não é um livro pesado, é de leitura leve, mas ele traz temas super importantes e temas profundos, mas a leitura continua sendo acessível. A autora fez algo muito inteligente, ela construiu o livro através de perguntas que muitas pessoas ouvintes fazem no cotidiano. Então, qual que seria a proposta do livro? É algo muito interessante. O livro inteiro, ele vai funcionar como se fosse um diálogo, sabe, com o leitor. Então, a autora, ela vai levantando questões. Por exemplo, a língua de sinais, ela é universal? A língua de sinais, ela é exclusivamente icônica? A língua de sinais, ela é uma versão sinalizada da língua oral? A língua de sinais, ela é da origem da língua oral? O surdo precisa ser oralizado para ser integrado à sociedade? A surdez é um problema? E aí, mediante a tudo isso, em que momento que nós estamos vivendo hoje? Então, é muito interessante, você começa a ter aquela reflexão e ela vai conduzindo essas reflexões enquanto ela vai respondendo cada uma delas, com fundamentos históricos, culturais e linguísticos. O livro é dividido basicamente em três grandes partes: a língua de sinais, o surdo e a surdez. E eu, particularmente, achei essa divisão muito inteligente, porque ela vai aprofundando o leitor aos pouquinhos, sabe? A primeira parte do livro ela é extremamente importante para desconstruir mitos sobre a Libras, que talvez um dos grandes mitos que o livro quebra seja a ideia de que a Libras é universal. Muita gente acredita que pessoas surdas do mundo inteiro se comunicam da mesma forma, mas isso não é verdade. A autora explica que cada país possui a sua própria língua de sinais. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Libras. Nos Estados Unidos existe a SL, que é a língua americana de sinais. Existe também a língua espanhola de sinais, a língua japonesa de sinais, a língua australiana de sinais, entre várias outras. Uma parte muito legal do livro é que ele traz exemplos de alfabetos manuais. Depois eu posso filmar para vocês algumas imagens do livro e colocar aqui no decorrer da nossa resenha, para que vocês possam entender melhor visualmente. Então, ela vai mostrar para nós o alfabeto britânico, o alfabeto americano, o alfabeto sueco. Isso ajuda muito a visualizar como a soletração manual muda de país para país. O livro também, ele vai falar sobre algo extremamente importante na Libras, que são as expressões não manuais. Algumas pessoas acreditam que Libras acontece apenas nas mãos, mas a autora mostra que tem expressão facial, tem expressão corporal, tem direção do olhar, tem movimento do corpo e que tudo isso faz parte da gramática da Libras. O livro também traz um ponto muito forte, como já citado antes, que é o fato de que Libras não é mímica. Então, a autora explica que Libras possui gramática própria, organização linguística, estrutura visual, classificadores, uma construção própria de sentido. Então, ou seja, não é português em gestos, né? Não é um português sinalizado. E isso se conecta com um tema muito importante,
né? Algumas pessoas acreditam que Libras é uma versão sinalizada da língua portuguesa. Não, tá? Não é. Libras não é uma versão sinalizada da língua portuguesa. E a autora enfatiza isso trazendo que a Libras ela possui uma estrutura própria. E isso muda completamente a forma de como cada um entende de como é o aprendizado da Libras. Na segunda parte do livro, a autora começa a falar sobre a pessoa surda. Então, ela trabalha questões muito importantes como o uso do termo surdo-mudo, a aversão social sobre a surdez e o papel do intérprete. E também os preconceitos que até hoje nós vivemos na sociedade relacionados a tudo isso. E também ela traz uma reflexão, uma discussão forte sobre a questão da oralização. Quando ela questiona a ideia de que será que o surdo precisa ser obrigatoriamente oralizado para ele ser aceito socialmente? Isso gera uma reflexão muito bacana. Será que realmente a inclusão é fazer a pessoa surda se adaptar ao mundo ouvinte? Ou será que nós, ouvintes, a sociedade em geral, precisa se adaptar para poder acolher essa pessoa surda da melhor maneira? Fica aí a reflexão para vocês também. Então, é muito bacana essa troca, sabe? Essas perguntas que ela coloca no livro, às vezes até dá vontade de responder durante a leitura. Também o livro vai trazer fatos históricos, falando um pouco sobre a FENEIS e também da Inês. O livro vai mencionar essas instituições que são tão importantes aqui no Brasil, né, para a comunidade surda. Então, para quem não conhece, a FENEIS é a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos e o INES é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. E é muito interessante porque ajuda o leitor a conhecer a história da educação dos surdos aqui no Brasil. Também uma parte extremamente rica, né? Eu achei muito legal. Aqui nas considerações finais, nós encontramos uma parte que a autora retoma os direitos linguísticos dos surdos, propostos por um outro autor, que é o Gomes de Matos, uma referência de 1984, e é muito importante, porque ela apresenta direitos fundamentais. Por exemplo, o direito à igualdade linguística, direito linguístico da criança surda, direito do professor surdo, direito do surdo a se comunicar com outro surdo. E, sinceramente, essa parte faz com que nós percebamos o quanto a língua ela está diretamente ligada à dignidade humana. Então, pontos positivos, né? Muitos pontos positivos. Um dos maiores pontos positivos desse livro são a linguagem acessível. É uma leitura fácil, tá, gente? Uma leitura leve, tem uma didática excelente. É como eu comentei, parece uma conversa da autora com o leitor. Desconstrói muitos preconceitos e faz isso de uma forma inteligente, mas respeitosa, tá? É ótimo para iniciantes, principalmente para você. Tô começando agora. Ótima leitura, tá? E também é muito útil para profissionais de diversas áreas, saúde, jurídica, administrativo, religioso, nossa, todas as áreas. E também humaniza a comunidade surda, porque o livro vai aproximar o leitor da realidade surda. Então, às vezes, por exemplo, você tem desejo de ser mais próximo da comunidade surda e não tem oportunidade, esse livro, ele vai trazer essa aproximação. E também é um excelente custo-benefício. Ele não é um livro caro. Então, além de ser uma leitura extremamente rica, também é bastante acessível financeiramente. Talvez algumas pessoas considerem esse livro não tão técnico, não tão aprofundado academicamente, mas particularmente eu não senti falta disso, tá? Eu achei excelente. E eu também acredito que essa não era a proposta da autora, né? Acredito que o objetivo do livro realmente é conscientizar, aproximar, gerar reflexões, e isso o livro faz muito bem. Então, eu acredito assim,
Esse livro deveria ser uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que trabalha com inclusão, porque ele não fala só sobre Libras e sinais, ele ensina sobre respeito, sobre acessibilidade, identidade, cultura, direitos linguísticos e também humanidade. Se você quer começar a estudar Libras e quer entender melhor a comunidade surda, né, às vezes trabalha com inclusão, eu recomendo muito essa leitura. E também eu espero que você tenha gostado do vídeo, da resenha. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreve aqui no nosso canal porque ajuda muito no crescimento do nosso trabalho. E também, se você ficou interessado em fazer a leitura desse livro, eu vou deixar o link do livro aqui nos comentários, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. Tchau, tchau!